Ah, paz, irmãos, irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Vamos acordar, né? Acorda, povo. Eu lembro que eu assisti um programa do Zé Zé Bétio. Bétio. Ixi, Ele falava, acorda, né? vamos levantar, Fazia um vamos barulho, levantar. tocava panela, tudo. Tô igualzinho, irmãos. Vamos levantar, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus estamos aqui novamente, né? Deus nos deu mais um dia de vida e é louvando e agradecendo a Ele por tudo. Estava agora conversando com a missionária Solange, né? Sobre a Vitória Gabriele, a netinha dela, tá melhorando. Graças a Deus, os médicos, quando a gente ora pelos médicos, né? Aparecem médicos bons e a gente está orando pelos médicos agora. Não esquecer de entregar os médicos na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo que Deus enche eles do Espírito Santo, que eles possam cuidar das crianças, das pessoas que entram lá, né? E louvando a Deus pela vida da Vitória Gabriele, que tá melhorando, entregando o Huguinho, meu neto, que tá com uma tosse que não para, mas vai parar, em nome de Jesus, se Deus quiser, vai parar. E também orando por uma família, irmãos, que perdeu o filhinho engasgado lá onde lá no Paraná, né? Que a Solange mora lá, não é Londrina, né? Acho que sim. Apucarana, parece. Sei lá, irmãos, eu sei que é lá no Paraná. E a família perdeu o filhinho engasgado. E a gente tem que orar, né? Pedir para que Deus dê força, traga refrigério, toque, cure com poder, com a mão dele. Ele é um Deus de poder, Deus de misericórdia. Aleluia. Bom dia, Ana. Que Deus te abençoe, você Dona Ana, e toda bom dia, a sua família, paz. viu, Ana? Bom dia, viu? Vamos começar. O Elcio vai dar bom Amém. dia. Bom dia, graça e paz. Em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez fazendo nosso momento de oração. Quero entregar as crianças, né, nossos pequenos, que a gente sabe que eles são dependentes de cuidado dos pais, de todos, né, dos professores e principalmente dos pais. Que o Espírito Santo esteja presente com eles, não deixe eles se machucarem, esteja com eles em todos os momentos de brincadeira, de escola. Pai, só guarda, né? protege Guarda, eles. protege a saúde deles, pai. Entra com providência, não deixe eles ficar doentes nesse frio, né? Cuida. O Hugo tá com tosse, com febre, Entregando entra com o Hugo, providência. Pai. Eu quero ir entregando todas as crianças, todos os nossos sobrinhos, todos os nossos irmãozinhos da igreja. Esse que estão internados, o Miguel que está... Eu quero entregar umas crianças que estão fazendo um tratamento de câncer e eles sofrem, eles Samuel. não compreendem porque eles estão passando aquele sofrimento, mas o Espírito Santo venha cair na vida deles com toda a sua plenitude, com o seu amor e a sua misericórdia, trazendo cura, libertação de todo tipo de doença, em nome de Jesus. Eu quero entregar agora o Miguel, o Samuel. Esses que eu vou falar são crianças que precisam de oração. O Miguelzinho, ele está internado na UTI. O Samuel fazendo tratamento. O Davi fazendo tratamento em casa. O Hugo, a Giovana, a Vitória Gabriele, o José... E todos irmãos, e todas as crianças, todos os nomes, né? Todas as crianças e todos que pediram oração, está aqui na mão de Deus Todo-Poderoso. Quero entregar a Selena, né? Continuar orando pela Selena, que Deus abençoe a Selena, a menininha. E a Consuelo, a Ângela, o Luiz Antônio, o Osimar, o João, o Hermes, a Zildo, o Ronaldo, a Julinha, o Joãozinho, Nalim, a filha da Adriana Gobo, a Roseli. Em nome de Jesus. E o Luiz Antônio Carvalho, entregando ele na presença Aleluia, de Deus amém. Todo-Poderoso. Amém? Entra com providência. Pai, em nome de Jesus, esse momento de oração, que o Senhor possa estar presente conosco, nos ensinando, nos dando direção, que essa palavra venha fazer efeito no nosso coração, em nome de Jesus. Nós te louvamos e glorificamos por esse momento e que o Senhor esteja presente conosco, né? Amém, aleluia. Amém, amém.
Gente, acho que vai ter que dar água, né, Uma Ana? coceira. Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos falar de uma palavra que está aqui em Efésios. O apóstolo Paulo ele foi para Éfeso e lá ele fez uma grande missão, né? Ele foi e ele achou uma igreja. Emerson, bom dia, com alegria. A primeira vez que Paulo foi para Éfeso, ele foi tocado de lá. Praticamente quase que apanhou, né? Teve que sair de lá fugido. Depois ele veio e ele fez uma obra muito grande, né? Éfeso aqui, sério, lê. E eu vou explicar essa palavra. Éfeso 3, versículo 14. 16, não, 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreenderdes com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Amém. Gente, isso é lindo, né? Quando Paulo fez essa... Não foi nem uma proposta, foi uma oração por eles. Oração de Ele Paulo. fez uma afirmação interessante. Aqui, ó. Uma afirmação interessante para todos os crentes. Essas pessoas já eram convertidas, já eram crentes. Ele falou assim: eu oro para com as suas glórias, riquezas, gloriosas riquezas, fortaleça no seu íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo, né? Para que Cristo habite seus corações mediante a fé. Por que ele falou isso? Porque, irmãos, ele estava vendo que algumas pessoas estavam meio lá, meio cá, né? Aqui para nós hoje, assim, eu sou crente, eu sou um cristão, o que eu tenho na minha parede, decorando? Que revista que eu leio? Que livro que eu leio? Como eu ando, como eu O que acho. está na tela do seu computador? Que está no meu coração. O que está no seu coração? O que está no seu celular? O que está diante de você? O que você fala? Entende? Ele queria Quem dizer você isso. adora? Ele faria uma oração para Cristo habitar no coração das pessoas. Porém, ele vai falar assim, ó. Ele fala para isso, Cristo, ele põe de joelho. Ele já não habita em todos os corações dos que creem. Ele está falando, se ele habita no coração dos que creem, ele está presente com todos aqueles que creem. Se ele está presente, ele pode entrar na tua casa, em todos os lugares, nos ambientes que você vai. Olha que interessante, o original dessa língua, dessa palavra, habitar, na tradução, significa estabelecer-se com caráter definitivo. Está em casa, entendeu? Habitar. Habitar é estabelecer morar, com né? caráter definitivo. Está ali junto. Não é dar uma passadinha só. E não é na casa, né? É na pessoa, ele queria falar. Paulo queria falar. Então, ele falou assim, a nossa vida, irmãos, Paulo falou assim, deve de ser de uma forma que Jesus se sinta em casa, em todos os cômodos. Não pode ter um quartinho mais escurinho ali, mais que ninguém pode entrar, que você tem vergonha do que tem lá dentro. Que ele tenha a chave mestra, né? A chave principal para entrar em todos os lugares. E se você tiver um canto que você não gosta, peça ao Espírito Santo que ele venha te ajudar a limpar, né? Se você tem ainda dentro de você um lugar que você sabe que não é limpo, que é sujo, um lugar que você sabe que Deus se envergonha de ver, né? Porque o nosso Deus é um Deus de poder, Deus de misericórdia.
E se você, de coração, você deseja ser limpo, lavado, peça ao Espírito Santo que ele vem, né? Ele vem limpando, vem curando, vem transformando. Irmãos, a nossa vida é transformada a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Somos pecadores, vamos continuar sendo pecadores, né? Mas todos os dias a gente tem que pedir ao Espírito Santo. Você sabe de que Deus. tipo de pecado que nós... o pecado, ele tem nome. E a gente peca contra a santidade de Deus, em todos os momentos. Santidade. Mas se você pecar contra a autoridade de Deus, você não tem perdão. Você não tem... Sabe, você não tem... Aí é que Deus, quando... Os que pecaram contra a autoridade de Deus, Deus destruiu. Se for ver na Bíblia, o Maurinho estava falando isso, o que é a santidade de Deus. Deus, ele é santo. Santo, 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 santo. E nós não. Então, pelo simples fato de você existir, de você fazer alguma coisa, você já está pecando contra a santidade de Deus. Qualquer coisa é pecado contra a santidade de Deus. Mas contra a autoridade de Deus é ordem. É como se ele desse uma ordem, você fala, daí não dá nada não. Sabe assim? Então, aí ele não perdoa. Amém? Ô, irmãos, olha que lindo, né? Eu fico olhando aqui. Paulo, ele fala assim, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se colocava de joelho para orar, sabe? Nos ensinando que nós também devemos, né? Orar, nos colocar de joelho, jejuar, estar na presença do Pai. Ele fala do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Olha que bonito. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais colaboradores para com o poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito que habita em nós, né? Vem interceder, vem orar pelos outros, Eu falo, Deus é maravilhoso, né? Ele estava mostrando aqui nesse título, oração pelos Efésios, pela igreja de Éfeso, assim como um todo. Olha, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Olha, para que Cristo habite nos vossos corações. É isso que a gente tem que conhecer, irmãos. E o poder, quando depois ele vai continuar mais para frente. Edna, bom aqui, dia, ó, com alegria. Ele vai falar assim, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Porque de Cristo, quando ele morreu e ele subiu ao céu, ele deu poder para nós. Por isso que a gente fala, uma mãe deve de orar para o filho, impor a mão, em nome de Jesus, sai, repreende. E muito mais, coisa que você pensa que, não, será que eu devo? Deve não, faz. Sabe assim? Repreender um maligno, um espírito imundo que habita, que vem. Às vezes, irmão, presta atenção que eu vou falar agora que já aconteceu. Às vezes... eu ia falar uma coisa, já pensou. Ontem eu fui numa roça muito longe. Me passou uma sombra na frente do carro. Fabiano, pai, você viu o que eu vi? Falei, eu vi, eu dei uma brecada, Fabiano olhou para cima para ver se era algum pássaro, algum urubu, algum avião, alguma coisa. Mas não tinha nada, uma sombra, um vulto preto, vupt, assim, ó. Eu falei, Senhor Deus te repreenda, em nome de Jesus. E fui embora. Eu não sei o que. Às vezes entra uma pessoa contaminada na tua casa, ele vai embora e o maligno fica acampado num canto ali. Quantas vezes, né, Célia? Quantas vezes você vai falar aqui? Não. Cristo nos deu autoridade para nós. Para expulsarmos demônios. Vai da onde você veio. Em nome de Jesus. Fora daqui. E você tem que ter essa autoridade. E essa autoridade não é porque você é bonzinho, não é porque você reza, porque você ora, não é porque você canta. Essa autoridade é pela fé, a autoridade que Jesus nos deu pela fé. Se você expulsar demônio duvidando,
e achando que você não tem força suficiente, ele não vai embora. Não vai embora. Eu já falei sobre isso outro dia. Então é pela fé, é Olha, mediante a fé. uma coisa que eu lembro assim, foi no ano passado, uma fé que eu vi assim, genuína. Foi do pai, aquele que o filho sofreu um acidente em São Paulo de moto. Não é do Renato. O Renato, ele sofreu um acidente de moto, né? E o pai, gente, eu nunca vi uma fé igual, tamanha, assim, muito tempo que eu não vi aquilo acontecer. Aquele pai, os médicos falando que o filho não tinha mais condição, e o pai, pela fé, ele creu que o filho ia sair bem daquele acidente. E o menino, o menino não, o moço, né? Ele faz faculdade, estuda, trabalha. Ele está trabalhando, está estudando, se recuperou. Mesmo os médicos falando para o pai que ele não tinha mais jeito. Que fé, irmãos. É uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé, sabe? É crer no Deus que a gente serve. E é isso que a gente tem que fazer, entregar, orar. Todos os dias crer nesse Deus grande, poderoso, que pode todas as coisas. É maravilhoso, né? A gente começa a estudar a palavra, ler a palavra, a gente vai aprendendo que no dia a dia, que as pessoas, a gente vai aprendendo, principalmente no Evangelho. Como que eu aprendo no Evangelho? Que as pessoas, Jesus vai mostrar, independentemente de lugar, como aquele centurião, como Jairo, como aquela mulher do poço aquela samaritana, como aquela viúva que perdeu o marido, depois morreu seu filho, independente do lugar de onde, se ela era estrangeira ou não, o que Jesus vem falando? Que a misericórdia de Deus, ela é para todos, gentios e não gentios. Todos merecem e carecem da glória, merecem a glória e carecem da misericórdia de Deus. É isso que a gente vai aprendendo, todos, né? Depois Pedro vem falar isso, Paulo vem falar a mesma coisa. Pedro, principalmente, que Pedro era mais dificinho um pouco, ele era mais um pouquinho teimoso contra essas coisas, ele achava que não era lícito muitas coisas, até que ele teve uma visão que Deus mostrou para ele, Deus né? falou para ele assim, ó, não torne você impuro que Deus santificou. Quem é você? E ele compreendeu. Não é outra pregação, outra coisa, mas eu estou querendo dizer que aqui, esse povo de Éfeso, Paulo vem falar assim, vocês têm que tomar todo cuidado para que Cristo, ele habita em vós. E se ele habita em vós, ele está com vocês em todos os momentos. Então, vocês têm que deixar ele ter livre acesso, é isso que ele queria falar nesse trecho aqui do versículo 16. Livre acesso a todos os lugares, em todos os ambientes. E ele vem falar isso para nós hoje também, né? Com quem você anda, como você fala, o que você põe na sua parede, o que está na tela do seu computador ou do seu celular, que livro que você lê, que revista que você tem, que piada que você conta. É proibido contar piada? Não. Senso de humor? Não. Mas o que você fala? Como você fala? O que as pessoas te veem, e outra coisa, as pessoas ficam medindo a gente pelo que a gente é, pelo que a gente faz. Se você faz uma coisa errada, uma coisa que eu vou falar. Se você faz uma coisa errada, uma coisa que denigre a imagem da pessoa, você pode ter certeza que vai ter um capiroto na rua para falar, lá, ó, é crente, ó, aquilo ali, ó, vale nada. Principalmente devendo, caloteiro, como diz o pastor Mauro, usando de balança enganosa, fazendo fraude, gente enrolado, que não cumpre a palavra, desonesto, entendeu? É isso que ele queria falar.
Se Cristo está em vós, vocês não podem agir desse jeito, senão ele não habita em vós. E esse habitar, eu já falei a tradução como que é. Estabelecer-se, está estabelecido Morar. ali. Fazer morada dentro de cada um de nós. Né? E é verdade, irmãos. Então, se realmente nós somos de Cristo, nova criatura somos. O homem velho ficou, eis que se faz nova todas as coisas, né? Não, E faço nova todas as coisas. Eis que ficou, né? O homem velho. O homem velho ficou. Uma nova criatura agora em Cristo Jesus. Não é fácil, não é fácil. Às vezes vem pensamentos na cabeça nossa que não é de Deus, não é pensamento certo. Mas como o pastor Maurinho falou, o pensamento ele pode até vir. Só não pode fazer ninho, né, irmão? O passarinho, ele pode até pousar na sua cabeça. Mas não pode fazer ninho. Mas fazer ninho não. Quando vinha aquele pensamento assim de algo errado, você fala, não, isso não é de Deus. Não é, eu repreendo em nome de Jesus. E é assim que a gente começa a viver uma vida em Cristo Jesus, né? Todos os dias o inimigo ele vai apresentar pratos bonitos, né? O inimigo ele sabe aonde é teu fraco, irmãos. E eu não falei bom dia pro Valdeir, pra Maria, quem mais? Pro Emerson. Pra Ana, pra Dona Ana eu já falei, no começo que ela entrou, pra Ed. Irmãos, o inimigo ele sabe a nossa fraqueza e é bem na nossa fraqueza que ele vai trabalhar, tá? Deixa eu falar uma coisa sobre isso por essa coisa. Eu vou conversando com o pastor Mauro sobre isso. Às vezes você vê algumas coisas, você fala, gente, mas essa pessoa, não por que está acontecendo isso, que a pessoa está doente, que a pessoa está isso, está aquilo. Deixa eu te falar. Eu vou falar eu vou falar como que acontece. Satanás, ele tem lá os grupos dele organizados para agir, e é de forma aleatória, viu? Vou pegar aquela Célia essa noite, vou fazer isso, vou no hospital, vou matar aquele. É aleatório, ele não escolhe, não. Por isso que a gente tem que estar orando em vigilância. Quando que ele faz? Principalmente da meia-noite às 4 da manhã. Por que ele faz esse horário? Porque é o horário que as pessoas, a maioria do mundo, estão dormindo e estão, como que fala, Célia? E não estão alertas, não estão de vigília. Entendeu? Por isso, nós tínhamos até um propósito de acordar da meia-noite às 4 da manhã e levantar um clamor para as hostes. Já foi provado que esse mal ele recua em nome de Jesus quando você toma essa decisão. Por quê? Porque alguém que levanta em vigilância nesse momento, ele é um a mais, né, para tentar bloquear esse mal que assola. Ontem eu estava falando com meu filho isso. Meu filho, ele não é um cristão como a gente. Aí a gente vai falando aos poucos. Por que eu vou falando? Eu vou falar, você sabia que o anjo mau foi precipitado na terra e ele trouxe 1/3 dos anjos com ele? Ele teve poder do convencimento. E outra, muitos anjos de patente e de poder foram corrompidos por ele. A gente começou a falar sobre política e sobre comunismo, essas coisas. Aí eu falei, você sabia que é a mesma coisa? Se corrompe. Adriana Golbo. Bom dia, Adriana Golbo, Pai do Senhor. Vandeir, exatamente como acontece aqui no ser humano, eles se corrompem. Vai ver, Satanás chegou para um anjo de patente lá, que era não sei lá, um guardião do trono, alguma coisa, e falou, você vir para o meu lado, eu vou te dar isso. Comprou, convenceu. E quando Deus precipitou Satanás para cá, 1/3 dos anjos rebeldes vieram com ele. Então você imagina 1/3 de anjo, uma hoste celestial com força e poder aqui dominando e atentando a vida do ser humano para matar, roubar e destruir. Mas aquele que está em Cristo tem um... Por isso que Cristo veio, né, Célia? E ele falou assim, eu vou deixar para vocês o meu Espírito Santo. Esse Espírito Santo, irmãos, ele é o poder maior, que é o próprio Deus. Shopee. Hoje você vai receber um produto para mim aí, que eu comprei, você vai receber. Em nome de Jesus, irmãos. Então o Espírito Santo, ele vem, ele age no nosso coração, fazendo o quê? Ensinando.
lutando junto Dando com você, força, guardando, né? dando força, Ânimo. né? Fortalecendo, dando sabedoria, inteligência, ânimo. Por isso que ele é nosso guardador, ajudador. nosso protetor, nosso advogado, nosso guardador. Ele é tudo na nossa vida. E é o próprio Deus. Habitando Né? em nós, né? Não é uma alma, não. Um Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. É o que Paulo está falando aqui no versículo É muito lindo, 16 né? que nós acabamos. Ora, Ó, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. Olha, entendeu? Segundo o poder que em nós opera. pela Opera fé, poder, você opera crê milagre. que vai acontecer e Deus te dá, né? Amém? Amém. E nós cremos, né, Adriana, que é a sua filha, né, Analim. Nós estamos, Nalim, estamos orando por ela, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela, chuva de bênção sobre a vida dela e todos, né? Nós já oramos pelas pessoas, pelas curas. Quero orar pelo Brasil, pela situação. Sim, nós entregamos Hoje, o nosso país. Eu estava vendo uma reportagem ontem, Fabiano, pai, você já viu quantas pessoas estão sendo demitidas e mandadas embora assim, do nada? Ai, fracassou a rua, vai embora. E quando melhorar nós o que estamos chama. vendo uma decadência, E é no né? nome do Senhor Jesus que nós pedimos para o Pai Todo-Poderoso ter misericórdia da nossa nação, do nosso país, que venha a nós o teu reino, Pai, teu reino. E o Senhor que vai cuidar. Mas eu não tenho um pingo de medo, sabe por quê? Porque no deserto, quando vieram as pragas do deserto, quando a água se transformava em sangue, eles estavam ali do lado e a água deles estava limpinha, porque eles eram guardados pelo Todo-Poderoso. Ontem a Edna falou isso no núcleo, né? A Edna falou assim, eu sei que tá difícil as coisas, tá acontecendo uma dificuldade muito grande, né? Mas ela falou assim, mas eu falei para uma pessoa assim, eu confio em Deus. Aleluia, né? eu também. Em nome de Jesus. Então, eu falei, eu achei muito bonito o que a Edna falou, né? Nós estamos guardados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e é em nome de Jesus. E outra, a palavra de Deus ela vai nos ensinar que nós devemos orar pelas pessoas, pelas autoridades e pelas pessoas que estão em evidência para que o povo seja feliz. Pode procurar na Bíblia, que essas palavras que eu falei. Sim. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos nossos dirigentes do nosso país, todos, né? Na tua presença. Todos na sua Pai. presença, porque isso são autoridades constituídas por Deus, como que fala que é permissiva de Deus. Sim. Permissiva, Deus permitiu. São ruins? Para mim são, mas o Senhor permitiu. Para algum propósito tem, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Tem um propósito. O povo foi escravo várias vezes por um propósito, para eles aprenderem. Talvez não tenha aprendido até hoje, mas Deus permitiu. Sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E é no nome do Senhor Jesus que eu coloco todos os nossos prefeitos, nosso vice, nossos vereadores, os nossos médicos em particular. Em nome de Jesus, médicos, que o Senhor possa dar sabedoria, médicos, Pai, sim, abundantemente, para que eles possam diagnosticar precocemente, crianças, sabe? Sabedoria, unção, amor, santidade. Em nome de Jesus. Para que eles possam diagnosticar e cuidar de nossas crianças, dos nossos idosos, enfim, de todos nós, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? A Sérgio, você vai falar os nomes? Você já falei. No início nós falamos vários nomes todos aqui. Os nomes então, no caderno aqui. De oração, que o Senhor possa poderosamente cuidar, tocar, libertar, depressão, cura, emprego, câncer, todo tipo de coisa que tem, o Senhor conhece. Portas de emprego, né? Quantos irmãos nós estamos precisando aqui de emprego, Deus? Nós estamos pedindo que o Senhor possa abrir portas de emprego. Nós queremos agradecer a Deus pela porta de emprego da minha neta, que foi aberta e ela vai começar hoje. Faz muito tempo que eu não leio um Saime. Um Saime? O que é Saime? Eu tenho uma coisa que agora não tem nada a ver aqui no papel. Ele leu lá e... O que é Saime, bem? É salmo. Olha, vou ler um Salmo 102, olha o versículo. Quem enche a tua boca de bens, Salmo 103, versículo 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.
O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém. Eu abri aleatoriamente aqui assim a Bíblia. É lindo isso. Eu abro, que nem o meu pastor fala assim, no meio certo está lá salvo. Abri, caiu nesse versículo em nome de Jesus, né? Amém. Aí ele vai falar uma coisa aqui, ó, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha que coincidência, o que eu acabei de falar alguns minutos atrás, eu não sabia nem que eu ia abrir. Ele mandou as pragas ao lado ali, ele estava aqui, a Célia aqui, eu aqui. Mandou as pragas para o Egito e eles não foram atingidos por nenhuma delas. A água da cisterna deles era limpinha, alva, transparente, límpida, insípida. Enquanto do outro vizinho do lado estava se transformado Porque em sangue. Deus mostra que quando nós o adoramos e estamos na presença dele, nós somos guardados, irmãos. Protegidos, sabe? Eu falo que ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Né? O Salmo 91, ontem eu estava falando também com a irmã Edna, o Salmo 91 fala, né, da proteção dele sobre aqueles que andam debaixo da sombra do Onipotente, né, que se deixa ser cuidado pelo esse Deus Todo-Poderoso. E hoje eu estava falando com a missionária Solange, falei, nós temos um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso. Aleluia. Que bom que nós temos esse Deus. Irmãos, eu não sei o que seria da nossa vida sem a presença desse Deus Todo-Poderoso. Como poderíamos viver no mundo que estamos vivendo sem que a gente pudesse conhecer esse Deus? Eu não me imagino, né? Toda vez que eu preciso, toda vez que está acontecendo algo na minha vida, eu tenho para quem recorrer. Eu corro para Ele, eu vou ao encontro dele, falo, Senhor, estou com medo, está acontecendo isso, isso, isso. E Ele é um Deus que traz conforto, que traz consolo, que traz força, que renova nossas forças, sabe? É só por Ele. Ai, que bom que nós temos esse Deus grandão, maravilhoso, aleluia, poderoso. Amém. Louvado seja, Senhor. Amém, Amém. Aleluia, amém. Então, que essa mensagem fique gravada no nosso coração. Amém. Deus abençoe seu dia, nosso dia, em nome de Jesus. E hoje o Elcio vai trabalhar. Hoje é quarta-feira, hoje eu vou longe. Hoje tem Adonai, quem mora aqui em Patrocínio Paulista, na Igreja Adonai, às 17 horas. 19. Às 19 horas, estaremos lá. Elcio, se lembra do meu irmão Renato, há 2 anos e depois de 52 anos morando em São Paulo. Graças a Deus. Você não lembra dele, Elcio, do Renato? Do Renato. Eu não lembro, mas... Não, e ele está morando em Sacramento? Qualquer dia, gente, eu morei a vida toda em São Paulo. Eu saí de Sacramento, eu era criança. Eu tinha 7 anos de idade, 6 para 7. E eu morei a vida toda em São Paulo, até no ano 2000. E o dia que eu aposentei, eu falei, tchau, cidade grande. Eu até pensei de morar em Sacramento, né, Célia? Mas o meu pai morava aqui em Patrocínio Paulista, numa chácara. E eu resolvi comprar casa aqui e estabelecer em Patrocínio. E é pertinho, 100 quilômetros mais ou menos, 120 quilômetros daqui. Qualquer dia a gente vai para Sacramento. De vez em quando eu vou lá no tio Áureo, na fazenda. Lá, eu ainda tenho uns parentes da minha mãe que moram lá, uns primos, né? Amém. E aí, que bom. Renato, não esquece não. A gente vai, e a gente orando por ele e nós temos, né, Adriana? nós temos muitos primos ainda em Sacramento, vários primos. E é muito bom. A gente tá juntinho em oração aqui, né? Oração, Falou, quantos que entra junto, né? Então, irmãos, eu vou falar a bênção apostólica para a gente trabalhar. Daqui a pouco o Fabiano está chegando. Amém. Amém? Então Deus abençoe nosso dia, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós e todos dizem amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe. Fiquem com Deus, chuvas de bênção para você e sua família. Deus abençoe. Amém. Sempre Luiz Alberto Gobo também sempre está com a gente, né? Amém. Luiz, todos. É engraçado, e à noite, na live de segunda e sexta, que a gente faz de manhã, e aí eu faço à noite, segundas e sextas, já quase 5 anos, né, Célia? Quase 5 anos já de live, irmãos. Segundas e sextas-feiras. Então, muito bom. Às vezes eu estou viajando, eu faço, às vezes eu estou pescando, eu faço. Adriana, Deus abençoe. Esse momento.
é um momento É muito importante para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Paz do Fiquem Senhor, com Deus, a fiquem na paz. paz Vamos todos. trabalhar. Bom dia. Bom dia.